Pega a visão do canal do Guerreiro. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para que você todas as manhãs possa receber o devocional. No devocional de ontem eu terminei dizendo a vocês que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos entender, porque essa carta aos Romanos é uma riqueza, é o pináculo do apóstolo Paulo, porque ele é muito rico. Mas eu queria que vocês entendessem algumas coisas. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 20, a palavra de Deus nos diz: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O que Salomão está dizendo para nós nesse provérbio? Atentar para a palavra de Deus faz bem para você. O melhor culto para você cultuar é o culto de ensinamento, porque você vai aprender a palavra de Deus, e você aprendendo, praticando a palavra de Deus e ensinando outras pessoas, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pois bem, ontem eu falei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa passagem está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos entender. Para viver a boa, perfeita e agradável de Deus, nós temos que doar o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, como um culto racional. O que isso representa? Você vai para a igreja naquele momento, você adora o Senhor, você glorifica a Deus, você recebe da palavra. Se você é um novo convertido e você está aprendendo a palavra, como diz em Provérbios 16, 20, para você atentar para a palavra, você vai passar por um processo de libertação pela palavra. Conhecereis a verdade, palavra, e a verdade vos libertará. Agora, se você é um cristão que tem recebido a palavra, vai para a igreja no culto de domingo ou no culto de quarta-feira, leva o seu corpo naquele momento e louve e adora o Senhor. Aí depois você sai da igreja, o mesmo corpo que você teve um devocional, um culto a Deus, você empresta ele para o mundo. Você vai se prostituir, você vai permitir as concupiscências da carne através do teu corpo, você vai, às vezes também a parte temperamental, você vai ser temperamental, grosso. Eu digo que eu preciso aprender muito, né? Eu sou meio sanguíneo, realmente eu reconheço que eu preciso aprender muito a falar corretamente com as pessoas, porque quando eu estou na minha razão, entre aspas, eu fico muito nervoso. E a gente tem que aprender, mas eu estou aprendendo. Eu estou pedindo para que os frutos do Espírito se manifestem através da minha vida. Longanimidade, amabilidade, benignidade, né? Para que eu possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então compreenda que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se manifestará na tua vida quando você também prestar um culto racional, como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo, sabe, Cristo vive em mim. Então quando você estiver fora da igreja, Cristo vive em mim. Você não vai doar o seu corpo para as concupiscências, como foi dito ontem, para as tentações, para a soberba da vida, para aquilo que vai desagradar a Deus. Porque o sistema do mundo, ele quer cegar o entendimento. A palavra de Deus nos diz. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e nós somos vossos servos por amor de Jesus. E quais são as artimanhas que ele usa para cegar? Se você vai para a igreja e depois você empresta aquele mesmo corpo para ficar na frente de uma televisão, assistindo
uma pornografia, assistindo uma novela que só despeja coisas ruins, que vai ali, você vai ver o adultério, aonde, eu vou chamar de amalequitas, para depois eu ter uma palavra sobre os amalequitas, aonde os amalequitas, que são os diretores de novela, diretores de código de televisão, vão querer pregar aquilo que eles acreditam, né? E depois qualquer coisa que você vai falar contra isso, estamos vendo, tá certo que algumas vezes as pessoas se exaltam na maneira de se expressar, mas nós estamos vendo um jornalista da Rede TV passando uma retaliação tremenda. Ele falou algumas verdades, só que colocou de uma maneira um pouco áspera, né? Um pouco áspera, não? Então é questão de... Foi um ataque contra os amalequitas, então nós precisamos compreender isso. O mundo quer cegar o teu entendimento, não quer que, como Provérbios 16:20, você cresça no entendimento, porque a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é um processo, por isso que nós temos que amar todas as pessoas, independente. Nós não temos conivência com o pecado, porém nós amamos o pecador, porque isso se manifesta Cristo através das nossas vidas. Não adianta nós ficarmos batendo em pessoas que estão com o entendimento cegado pelo Deus desse século. A mente foi cauterizada, né? Estão aprisionadas. E como nós quebramos essas prisões? Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus manifestando Jesus Cristo sobre a vida delas. Então, se você quer ter a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sobre a tua vida, doe seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Ele também, que é um culto racional, não só na igreja, mas fora da igreja também. Porque você vai ser atacado da mesma forma que o incrédulo é atacado com essa cegueira do mundo, querendo trazer coisas que, para nós que seguimos o rito judaico, não faz parte da nossa vida. Eles vão atacar para trazer aquilo que cega o entendimento. Então, viva a vontade boa, perfeita de Deus, porém, doe seu corpo como um sacrifício vivo, agradável, para você ter um culto racional. O que é um culto racional? Eu amo o Pentecoste, eu sou pentecostal, mas quando a palavra está sendo ministrada, quando vem a unção do Espírito Santo, é só alegria. Mas a maior porção que eu saio de um culto é a palavra de Deus no meu coração, porque ela vai fazer com que os ataques da cegueira do Deus desse século não venha fazer com que eu tenha um comportamento desvirtuado da palavra de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro e creia que Jesus Cristo tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Em nome de Jesus. Uma ótima sexta-feira.